os policiais deixaram bem claro que aquilo era uma entrevista voluntária e que a qualquer momento ele poderia ir embora sem que fosse obrigado a responder pergunta alguma. E eu assisti o vídeo completo dessa entrevista, que foi conduzida por 2 policiais, e para mim ficou claro que enquanto um deles se apresentava amigável e demonstrava até algum interesse na vida do Brent, o outro tinha um tom bem mais incisivo e intimidador, o que é um exemplo da velha tática conhecida por policial bom, policial mau ou vice-versa, e essa tática funcionou muito bem nesse caso. Bom, desde o início do interrogatório, o Christensen já sabia porque ele estava ali, afinal seu carro tinha sido filmado parando para uma jovem que agora estava desaparecida, e aquela entrevista estava sendo praticamente conduzida pelo próprio Brent Christensen. Ou pelo menos era isso que os policiais estavam fazendo com que ele acreditasse, e parecia que ele estava mais interessado em saber o que a polícia já sabia sobre o caso do que em fornecer informações úteis. E ele realmente acreditava que era a figura dominante ali, e chegando a demonstrar um certo desdém e deboche. Mas às vezes o deboche dura até certo ponto, não é mesmo? E nesse caso o comportamento debochado do Brent mudou completamente quando ele percebeu que talvez a polícia soubesse bem mais do que ele imaginava. E eles deram a entender que já sabiam quem era o dono e quem dirigia aquele carro naquela sexta-feira, e que só bastava saber agora onde ele tinha deixado a Yin Zhang. E nesse momento, toda aquela imagem altiva e segura que o Brent estava tentando passar caiu por terra, e ele chegou a olhar para o policial que estava fazendo o papel de policial bom, mas como vocês já sabem, ninguém é seu amigo numa hora dessas. E o Brent acabou admitindo que tinha dado sim carona a uma jovem asiática que, segundo ele, tinha um inglês ruim, mas que ele não achava que fosse a mesma pessoa que estava desaparecida. E ele disse ainda que talvez tivesse errado as datas, mas que se lembrava que a moça aparentava estar muito nervosa antes de entrar no carro, e que depois ela passou a agir de forma estranha, até que ela ordenou que parasse o carro apenas algumas quadras depois do ponto inicial. Ela deixou o carro e depois disso ele não a viu mais. Os policiais continuaram insistindo, querendo saber onde exatamente ele teria deixado a jovem, mas nessa hora talvez ele tenha se lembrado que estava ali de forma voluntária e disse que não queria mais responder perguntas e que estava pronto para ir embora. Mas ele acabou sendo preso por falso testemunho, já que tinha apresentado um álibi falso, mas acabou sendo liberado em torno de 24 horas depois. E com o pouco conhecimento que eu tenho sobre as investigações conduzidas pelo FBI, eu me sinto segura para dizer que muito provavelmente naquele momento da investigação, o FBI tinha mais interesse em manter o Brent solto do que mantê-lo preso. E isso é muito comum em casos de desaparecimento em que ainda há a possibilidade de que a vítima seja encontrada viva, especialmente quando a vítima é uma criança ou um idoso, ou uma vítima que tenha necessidades médicas especiais, porque apesar de soar estranho, o autor pode ser a única chance de sobrevivência que essa vítima tem, porque eles acabam se tornando a única pessoa capaz de fornecer água, comida ou outras necessidades básicas para a sobrevivência dessa pessoa, e já houve casos em que vítimas faleceram em seus cativeiros depois que os responsáveis pelo seu desaparecimento foram presos durante as investigações preliminares. Mas é claro que eles tinham uma estratégia para acompanhá-lo de muito perto e ficaram esperando que ele dissesse algo ou que acabasse voltando ao suposto local onde a Yin Zhang estaria sendo mantida. E para a missão, digamos assim, de acompanhar o Brent de perto, eles resolveram contar com a ajuda da Tara Brooke. E primeiro, eles a chamaram para dar algumas declarações, onde ela reiterou que o Brent era o grande amor da vida dela e que ele sempre a tratou muito bem, que ela jamais se sentiu ameaçada na presença dele. E depois eles pediram que ela usasse um dispositivo gravador. Não fica claro se era um dispositivo que apenas gravava ou também se era possível que o FBI ouvisse a conversa em tempo real, mas ela tinha que basicamente conversar com ele de forma natural. E segundo a Tara, ela tinha certeza absoluta da inocência do Brent, e para ela aquelas gravações serviriam apenas para provar que ele era inocente. Então ela resolveu atender o pedido dos policiais. Eu não sei se eu posso chamar isso de pedido, né? Afinal, quem negaria um pedido assim vindo do FBI? No primeiro dia de gravações, o Brent não disse nada de incriminador. Ele chegou a falar sobre o caso, mas de forma bem superficial. E ele sempre mencionava que a polícia tinha apenas evidências circunstanciais, que são evidências fracas se comparadas com provas técnicas. E de início não parecia que as gravações ajudariam muito. Mas, no dia 29 de junho de 2017, as coisas mudaram completamente. Nessa data, a família e os colegas de classe e de trabalho da Yin Zhang organizaram um evento para homenageá-la
e também para trazer mais atenção sobre o caso. Até então, a polícia não tinha publicado o nome de nenhum suspeito. O evento aconteceu na Universidade de Illinois e por alguma razão o Brent achou que seria uma boa ideia que ele participasse desse evento. Ele mandou uma mensagem para Tara pedindo que ela o acompanhasse e ela chegou a questionar se ele precisava mesmo ir até o local. E ela disse também não entender porque ela estava sendo convidada para ir com ele e ele só respondeu que ele estava sendo um dominador naquela hora e que ela tinha que fazer exatamente o que ele estava mandando. E os dois foram até esse evento e ela conta que quando os dois se encontraram, ele já estava bebendo e pelo comportamento dele, aquela não era a primeira garrafa. E eles chegaram a ser filmados e fotografados durante essa passeata. E segundo Tara, o Brent estava agindo como se estivesse num evento feliz. E depois dessa passeata, houve um evento em que o noivo da Yinzang cantou uma canção para ela. E ele também fez questão de ir a esse evento e sentar para ouvir essa apresentação. E um detalhe que chamou muita atenção da polícia foi que depois que essa apresentação terminou, todas as pessoas que estavam presentes se levantaram para aplaudir, com exceção do Brent, que permaneceu sentado e bateu palma bem devagar enquanto olhava para o palco com uma expressão de total desdém. Isso por si só já era um comportamento bem estranho, mas o pior ainda estava por vir, porque o Brent continuou conversando com a Tara e foi lá durante o evento que homenageava a Yinzang que ele decidiu contar para a namorada o que realmente tinha acontecido. E em certo momento dessa conversa ele disse: "Já parou para pensar que eles estão me agradecendo por estar aqui?" Depois disso, ele passa a revelar vários detalhes sórdidos sobre o que teria feito com a Yinzang. Claro que não vai revelar todos esses detalhes, mas ele conta que com muito orgulho, naquela fatídica sexta-feira, ele já vinha procurando por uma maneira de realizar sua fantasia de rapto e que tentou sem sucesso convencer outras mulheres a entrar em seu carro, até que ele notou que a Yinzang estava bem estressada, bem angustiada e viu nela um alvo mais fácil. Ele não conta qual foi a tática que ele usou para convencer a jovem a entrar em seu carro, mas ao que tudo indica, ele fingiu ser um policial ou apenas ofereceu a carona que ela precisava para chegar mais rápido até a imobiliária. Então ele a levou para o seu apartamento, se aproveitando do fato da esposa estar viajando com um namorado, e lá, apesar dela ter lutado muito, ele cometeu vários atos contra a vontade dela e depois disso decidiu tirar a sua vida. E ele teria tentado asfixiar a jovem, mas segundo ele, ela tinha uma força descomunal, quase sobrenatural. Então ele decidiu usar um taco de beisebol e desferiu vários golpes. E como se toda essa crueldade não bastasse, ele disse que precisava ter certeza de que ela estava morta e foi então que ele a desmembrou. Depois disso, ele teve certeza que ela não tinha mais chance alguma de estar viva. E nessa mesma gravação, ele ainda debocha das pessoas que estavam presentes no evento, dizendo que ele era muito bom no que fazia e que eles jamais encontrariam a jovem e que voltariam para a China de mãos vazias. E ele disse ainda que na verdade a Yinzang era sua 13ª vítima e que ele vinha fazendo isso desde que tinha 19 anos de idade. E é claro que todo esse horror deixou a Tara desesperada, e assim que ela teve uma chance, ela voltou ao departamento de polícia, e a partir dali eles tinham evidências fortíssimas para indiciar o Brent Christensen. Ele acabou sendo preso sob a acusação de rapto, porém, mais investigações precisavam ser feitas para que ele fosse também formalmente acusado por ter provocado a morte da jovem. Porque uma confissão não é nada sem que hajam evidências que corroborem essa confissão. A promotoria precisa de evidências técnicas ou evidências circunstanciais muito fortes para condenar uma pessoa de forma justa. E sobre as outras possíveis vítimas, a polícia chegou a investigar, mas acabou chegando à conclusão de que o Brent estava mentindo ou que estava em algum delírio de grandeza e que, na verdade, a sua única vítima real tinha sido a Yinzang. Isso porque em seu apartamento eles encontraram várias evidências de que a jovem tinha estado lá. Inclusive encontraram DNA dela em seu taco de beisebol, além de várias manchas de sangue que foram reveladas pelo luminol. Esse sangue pertencia a Yinzang. Eles também descobriram que pouco tempo antes de raptar a Yinzang, ele estava passando muito tempo pesquisando sobre raptos e ele também comprou vários materiais que teriam sido usados nos momentos de terror da vítima e depois para se desfazer dela. E nessa mesma época, talvez em uma tentativa de dividir a responsabilidade pelo caso, os advogados do Brent apresentaram as gravações das consultas em que o Brent aparece dizendo que estava precisando de ajuda porque vinha tendo desejos muito fortes
de machucar outras pessoas e também porque estava obcecado pela biografia de pessoas que matam em série. Em algum momento durante essas consultas, uma das psicólogas chega a perguntar se ele tinha dado passos em direção a realizar os atos que ele vinha fantasiando, e ele disse sim, que já estava num estágio bem avançado. Os psicólogos teriam colocado Brent em uma lista de alerta e marcaram uma nova consulta para ele, mas ele nunca mais voltou e apenas 2 meses depois acabou cometendo aquele ato bárbaro. O Christensen foi preso no mesmo dia em que as gravações foram entregues ao FBI e o seu julgamento se iniciou no mês de junho de 2019, ou seja, 2 anos depois do desaparecimento da Yin Zhang. O advogado dele admitiu que ele tinha sido responsável pela morte da jovem, mas tentou alegar que ele tinha problemas mentais, porém foi confirmado que ele sabia exatamente o que estava fazendo e que deveria ser julgado pela justiça comum. Em algum momento ele chegou a dar indicações de onde teria deixado os restos mortais da jovem, mas segundo a polícia essa informação veio muito tarde, pois o suposto local já tinha sido alterado por obras que impossibilitariam as buscas. Na verdade não impossibilitariam, mas dificultariam muito as buscas. E segundo eles, tudo podia ser apenas mais um deboche do Christensen e eles não queriam usar recursos do departamento com o risco de proporcionar uma última gargalhada para o Brent Christensen. Infelizmente, o corpo da Yin Zhang nunca foi encontrado. Ele cumpriu o que tinha prometido, afinal a família dela teve que voltar para a China sem poder dar à filha um enterro digno. Ele foi condenado à prisão perpétua, que é a pena mais severa do estado de Illinois. Ele ainda está preso e a sua ex-esposa Michelle Swartman tenta levar uma vida normal, não fala mais sobre o caso. E as últimas notícias sobre a Tara Booth dizem que ela entrou em um serviço de proteção à testemunha e a família da Yin Zhang ainda tentou processar a universidade 2 vezes, já que eles tinham informação sobre a mente doentia do Brent e não fizeram nada, mas por 2 vezes eles perderam, já que segundo o juiz o Brent não fez nenhuma ameaça direta à intercambista, então a universidade não podia ser responsabilizada pelo ocorrido. Infelizmente, depois de 5 anos, o corpo da jovem ainda não foi encontrado e talvez nunca seja encontrado, mas ela será lembrada por todos que tiveram contato com ela de alguma forma e, claro, principalmente a sua família e amigos mais próximos. E você que está vindo para os Estados Unidos ou que está pensando em vir em qualquer modalidade de intercâmbio, por favor, tome cuidado para que a sua experiência não se torne um intercâmbio de horrores. Assista os outros vídeos dessa série. Eu vou ficando por aqui. Beijos, tchau, tchau ou bye, bye.